Quando a dor é forte demais, pare e ouça. Está a palavra. Há dores que o corpo sente. Dores que vêm de um corte, de uma queda, de um impacto visível. Essas, o tempo cura. Um remédio resolve. O repouso ajuda. Mas existe uma dor que vai muito mais fundo. Uma dor que não aparece no exame, que não tem diagnóstico, que ninguém enxerga. Uma dor que mora no peito, que aperta, sufoca, queima por dentro e parece não ter saída. Talvez essa seja a dor que você está enfrentando agora. A dor do coração que foi ferido. A dor de algo que acabou. A dor de alguém que partiu. A dor de uma promessa que ainda não se cumpriu. A dor de um silêncio que parece não ter fim. Você está vivendo aquele tipo de dor que não te deixa dormir. Aquele tipo de dor que você tenta explicar, mas ninguém entende. Aquele tipo de dor que se veste por fora de normalidade, mas por dentro está desmoronando. E é estranho, não é? Como podemos continuar sorrindo enquanto algo dentro de nós está implorando por socorro? Como conseguimos levantar, trabalhar, seguir a vida, quando o peito parece gritar o tempo todo? Mas eu preciso te dizer algo antes de irmos mais fundo. Você não está sozinho nessa dor. Você não está vivendo isso por acaso. E principalmente, essa dor não é o fim da sua história. Há momentos na vida em que Deus permite o coração ser tocado de um jeito que nada mais no mundo consegue tocar. Porque existem transformações que só acontecem quando a dor é forte. Existem mudanças que só começam quando a alma é pressionada. Existem recomeços que só nascem depois que tudo doeu. Mas escute com atenção. Deus não está te punindo. Deus está te chamando. A dor pode estar dizendo algo que você ainda não conseguiu ouvir. Quando o coração grita, o céu responde. Talvez você tenha tentado segurar tudo sozinho. Talvez você tenha dito várias vezes: eu aguentei. Está tudo bem. Talvez você tenha acreditado que precisava ser forte o tempo todo. Mas até a rocha racha quando carrega peso demais. E Deus sabia que esse momento chegaria. Por isso Ele deixou registrado uma promessa que atravessa qualquer dor. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Salmo 34:18. Você percebe? Ele não está perto do forte. Não está perto do que aguenta sempre. Ele está perto do quebrado, do cansado, do ferido, do que chegou no limite. A dor não é o sinal de que Deus te deixou. A dor é o sinal de que Ele está prestes a revelar algo que vai transformar você por dentro. Mas para isso, você precisa fazer algo que talvez nunca tenha feito. Parar, respirar, ouvir. Não ouvir o medo, não ouvir a ansiedade, não ouvir a culpa, mas ouvir a voz dele. Porque quando a dor é forte demais, não se continua correndo. Se para, se dobra, se rende. Se entra na presença daquele que cura o que nenhum remédio alcança. Hoje, você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Deus viu sua dor antes mesmo de você conseguir falar sobre ela. E Ele quer te dizer algo neste momento. Fique comigo até o final. O seu coração precisa ouvir isso. E já se inscreva no canal para receber mais palavras e orações para curar sua dor. Ouça. Quando a dor vai além do que você consegue explicar. Há dores que não cabem em palavras. Dores que não saem pela boca, mas se expressam no corpo. No aperto no peito, na respiração curta, no nó na garganta. Dores que não aparecem para os outros, porque você aprendeu a esconder. Dores que você carrega sozinho porque, no fundo, sente que ninguém entenderia se tentasse explicar. Essa é a dor que esgota, que consome, que cansa a alma. Você tenta seguir, tenta continuar, tenta agir como se nada estivesse acontecendo, mas a dor é insistente. Ela acompanha você ao acordar, ao trabalhar, ao se deitar. Ela está ali como uma sombra, como uma lembrança, como um peso permanente dentro do peito. E talvez
você tenha chegado ao ponto em que já não sabe mais se consegue lidar com isso. Você olha ao redor e percebe que o mundo não parou. As pessoas seguem vivendo, riem, planejam, avançam, enquanto você tenta apenas respirar sem sentir que está se desfazendo. E o pior dessa dor é a solidão que ela cria. Não é a solidão de estar sozinho na casa. É a solidão de estar rodeado e ainda assim se sentir completamente isolado por dentro. Porque por mais que você tente, é como se ninguém pudesse ouvir o grito que ecoa no seu coração. Mas existe algo muito importante aqui. Deus escuta o grito que não é dito. Ele ouve a dor que você nunca conseguiu colocar em palavras. Ele entende a lágrima que você engoliu para não preocupar ninguém. Ele conhece o suspiro que escapou no meio da noite, quando você achou que ninguém estava vendo. Salmo 38:9 diz: Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O gemido, aquilo que você não consegue verbalizar, aquilo que você não consegue traduzir, aquilo que você sente e não sabe como expressar. Deus entende. A dor não precisa ser dita para ser ouvida por Ele. Mas há algo mais profundo ainda. A dor que está tentando te quebrar é a mesma dor que Deus pode usar para te reconstruir. Não porque Deus causa essa dor, mas porque Ele nunca desperdiça dor. Há dores que revelam onde tentamos ser fortes sem Deus. Há dores que mostram onde colocamos nossa identidade nas pessoas, no controle, na expectativa. Há dores que expõem o lugar onde nossa alma estava apoiada em algo frágil demais para sustentar o peso da vida. E quando isso cai, dói. Dói muito. Dói mais do que você achou que conseguiria suportar. Mas é nesse exato ponto, onde tudo dentro de você quer desistir, que Deus começa a trabalhar de forma mais profunda. Não é quando você está bem. Não é quando sua fé está alta. Não é quando você está forte. É quando você diz, ainda que em silêncio: Senhor, eu não consigo mais. Porque é nesse instante que Ele responde: Eu sei, eu estou aqui, eu vou te sustentar. Isso não é teoria, não é frase bonita, é promessa. Isaías 41:10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento. Eu te sustento. Sustentar é segurar antes que você caia. Sustentar é manter de pé quando suas forças acabaram. Sustentar é impedir que a dor te destrua. Você não está aguentando porque é forte. Você está aguentando porque Deus está te sustentando, mesmo quando você não percebe. A dor não é o fim. A dor é o ponto onde Deus começa. Você não está sozinho nessa. Deus está aqui, agora. Há um limite dentro de nós. Um ponto onde as palavras acabam, onde as forças terminam, onde a alma se cala porque já tentou de tudo. E talvez você tenha chegado nesse ponto. Talvez você esteja vivendo aquele momento em que você olha para si mesmo e pensa: eu não aguento mais. E é aqui que a dor se torna mais perigosa. Não quando ela dói, mas quando ela cansa. Porque quando a dor cansa, ela começa a convencer você de mentiras. Ela começa a dizer que nada vai mudar, que ninguém se importa, que Deus se esqueceu, que a vida nunca vai voltar a ser leve. A dor sussurra: desiste. Mas Deus responde: aguenta só mais um pouco, eu estou aqui. Para te fortalecer e ativar a sua fé, escreva nos comentários: eu não vou desistir. Só que o problema é que quando o coração está ferido, é difícil acreditar nisso. É difícil acreditar que Deus está perto quando tudo dentro de você está quebrando. É difícil acreditar que Ele está sustentando quando você não sente nada. Mas é justamente aí que muita gente se confunde. A presença de Deus nem sempre se sente. Muitas vezes, ela se percebe naquilo que não desmorona. Se você está aqui agora, ouvindo isso, respirando, insistindo, é porque Deus te sustentou até aqui, mesmo nos dias em que você achou que não ia conseguir.
mesmo nos dias em que o choro foi tão profundo que faltou ar, mesmo nos dias em que você não conseguiu orar. Você não está em pé porque é forte. Você está em pé porque Deus te segurou, mesmo quando você não percebeu. Salmo 3:3 diz: Mas tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Perceba, Ele exalta a sua cabeça. Ou seja, quando você está com o rosto inclinado pelo peso, Ele coloca a mão sob o seu queixo e diz: Levanta, eu ainda estou aqui. Ele não deixa você cair. Ele não permite que a dor te destrua. Ele sabe exatamente o quanto você aguenta. Você acha que chegou no limite, e talvez tenha chegado mesmo. Mas é no limite que Deus começa a agir. Porque o limite é o lugar onde termina a sua força e começa o milagre. Muitas vezes, Deus permite a dor não para te machucar, mas para te reposicionar, para tirar você do lugar que estava te matando por dentro, para desmontar uma estrutura que estava sustentada por algo frágil, para ensinar você a depender dele de verdade. A dor te trouxe até aqui não para te quebrar, mas para te levar para mais perto de Jesus. Você pode não ter todas as respostas, mas há uma verdade que sustenta você agora. Deus não vai te deixar cair. Isaías 46:4 diz: Eu vos carregarei, eu vos sustentarei, eu vos guardarei. Carregar, sustentar, guardar. Não é você carregando Deus, é Deus carregando você. Você não precisa provar sua força. Você não precisa fingir que está bem. Você não precisa esconder o que está doendo. Deus não exige perfeição. Deus não exige postura. Deus não exige explicação. Ele só pede uma coisa: que você deixe Ele te sustentar. Respire, devagar. Sinta seu peito. Você não está sozinho. Você não foi abandonado. A dor não venceu. Você chegou no ponto onde Deus coloca as mãos em você e diz: Agora eu cuido. Agora é comigo. Quando a dor se torna um grito da alma, pare e ouça. Quando a dor é forte demais, a alma começa a gritar. Mas esse grito não sai pela boca. Ele sai no cansaço que você não sabe explicar, nas lágrimas que você segura para ninguém perceber, naquela vontade de sumir só para ter um instante de silêncio dentro de você. É um grito sem som, mas que ecoa tão alto dentro do peito que parece impossível continuar vivendo normalmente. E é exatamente aqui onde a maioria das pessoas erra. Elas tentam continuar correndo, mesmo quando a alma está quebrando. Elas tentam se manter em pé, segurar tudo, continuar funcionando, cumprir responsabilidades, responder mensagens, sorrir, trabalhar, ajudar, servir, enquanto por dentro estão sangrando. Mas ouvir isso é fundamental. Quando a dor é forte demais, não se corre. Quando a dor é forte demais, não se empurra. Quando a dor é forte demais, não se força. Quando a dor é forte demais, pare. Porque esse é o momento em que Deus está falando. Esse é o momento em que o céu está chamando você para perto. Esse é o momento que divide quem se perde de si mesmo e quem se reencontra com Deus. A dor não está aí para te destruir. A dor está aí porque algo em você está sendo tratado, tocado, chamado, despertado. Pare agora, só por um instante. Respire. Sinta o seu peito. Perceba seu corpo. Você não precisa se apressar para melhorar. Você não precisa correr para provar que ainda está no controle. Você não precisa esconder sua dor de Deus, porque Deus não entra onde você se esconde. Ele entra onde você admite. No Salmo 46:10 está escrito: Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos significa: pare, silencie o tumulto interno, suspenda a pressa. Interrompa o impulso de resolver tudo agora, porque é só quando você para que você pode ouvir. Quando a dor é forte demais, pare e ouça o que Deus está dizendo agora. Ele está dizendo: Eu estou aqui. Você não precisa carregar isso sozinho. Eu vou te sustentar. Você não foi abandonado. Eu ainda tenho controle de tudo.
Mas a alma só escuta a voz de Deus quando silencia a voz da dor. Num ato de fé, escreva nos comentários: eu te silencio, dor, te rejeito, não te aceito. A dor fala assim: acabou. Nada mais vai melhorar. Ninguém se importa. Você está sozinho. Mas Deus fala diferente. Ainda não acabou. A sua história não termina aqui. Eu me importo. Eu estou sustentando você. Eu estou curando você agora. E a diferença entre ouvir a dor e ouvir Deus não está na intensidade da dor. Está no movimento da sua alma. Se você continuar correndo, você só vai sentir mais dor. Se você parar, você vai ouvir Deus. Pare. Agora. Exatamente aqui. Enquanto o coração ainda dói. Antes de tentar entender. Antes de tentar resolver. Antes de tentar ser forte. Pare. A dor que aperta seu peito não é o fim. Ela é o sinal de que algo está sendo transformado dentro de você. Mas transformação não acontece correndo. Transformação acontece na pausa, na entrega, no momento em que você diz: Senhor, fala comigo, eu estou ouvindo. É aqui que o milagre começa. Não quando a dor vai embora, mas quando você decide ouvir o que Deus está dizendo no meio dela. Agora, respire devagar, porque a palavra que você precisa ouvir já começou a te alcançar. Quando a dor quer te parar, mas Deus quer te encontrar. Quando a dor é forte demais, ela tenta paralisar não apenas o corpo, mas a esperança. Você começa a sentir que nada vai mudar, que tudo vai permanecer assim, que a vida perdeu o brilho que um dia teve. A dor profunda tem esse poder. Ela tenta convencer a alma de que o futuro foi cancelado. Ela quer paralisar você por dentro. E é justamente por isso que esse é o momento mais decisivo da sua vida espiritual. Porque quando a dor aperta, você tem dois caminhos. Ou você se fecha, ou você para e ouve o que Deus está dizendo. Existe algo extremamente importante aqui. A dor nunca é só dor. A dor sempre está anunciando algo. A dor é um sinal. A dor é um aviso. A dor é um chamado. Mas para discernir o que ela está dizendo, você precisa parar. Não correr. Não se distrair. Não se entorpecer. Não tentar se preencher com qualquer coisa só para não sentir. Pare e ouça. Porque quando a dor é forte demais, Deus está tentando falar algo que você não conseguiria ouvir em dias comuns. Quando estamos bem, seguimos vivendo no automático. Fazer, resolver, responder, correr, construir, entregar, continuar. Mas quando a dor chega, ela quebra o automático. Ela interrompe o ritmo. Ela obriga você a olhar para dentro, não para destruir, mas para revelar. É por isso que o Salmo 119:71 diz: Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Davi não está dizendo que a dor é boa. Ele está dizendo que a dor ensinou algo que o conforto nunca ensinaria. A dor revela o que está pesado demais, o que você tentou carregar sozinho, o que você não entregou a Deus, o que você colocou como prioridade no lugar errado. A dor é o lugar onde Deus nos chama para voltar ao essencial. E o essencial é sempre Ele. Quando a dor é forte demais, não significa que Deus está longe. Significa que Ele está mais perto do que nunca. Salmo 34:18 afirma: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Não está escrito: O Senhor vem depois da dor. Ou, o Senhor retorna quando você estiver bem. Está escrito: Ele está perto agora, no meio do choro, no silêncio profundo, no peso que ninguém vê, no vazio que você tenta esconder. Então por que parece tão difícil sentir? Porque a alma, quando está ferida, entra em modo de defesa. E quando ela se defende, ela se fecha. E é por isso que o Espírito Santo está te chamando hoje. Pare de se defender da dor. Pare e ouça o que Deus está tentando te dizer através dela. Deus não está te quebrando. Ele está te chamando para Ele ser o seu sustento. Quando a dor está forte demais, é porque chegou ao ponto em que sozinha ela não pode mais ser carregada.
E esse é o exato momento em que Deus estende a mão e diz: entrega para mim agora. Você não precisa carregar isso nem mais um minuto sozinho. Você não precisa resolver tudo. Você não precisa entender tudo. Você não precisa ser forte agora. Você só precisa parar e ouvir. Porque é nesse instante, quando o coração está sem força, quando a alma está cansada, quando o peito está apertado, que a voz de Deus fala mais claro: eu estou aqui. Eu nunca te deixei. Eu estou sustentando você. Eu vou te restaurar. Não é uma promessa vazia. É a palavra que atravessa gerações, guerras, vales, lágrimas, noites sem dormir e ainda permanece em pé. Hoje, Deus está dizendo ao seu coração: pare, ouça, eu estou falando com você. Respire. Essa dor não está aqui para ser seu fim. Ela está aqui para te levar de volta para o lugar onde você pertence, nos braços de Jesus. Tópico 5. O silêncio de Deus. Não é ausência, é convite. Pare e ouça. Quando a dor é forte demais, uma das primeiras sensações que chega é esta: silêncio. Você ora e parece que nada acontece. Você clama e tudo continua igual. Você busca respostas e só encontra mais perguntas. Você espera um sinal, mas o céu parece fechado. E esse silêncio pesa. Esse silêncio angustia. Esse silêncio faz você se perguntar se Deus ainda está ouvindo, se Ele ainda está te vendo, se Ele ainda se importa. Mas escute esta verdade com profundidade. O silêncio de Deus nunca significa ausência. O silêncio de Deus é convite. É o convite para parar. É o convite para ouvir mais fundo. É o convite para entrar no lugar onde a voz dele não é ouvida pelos ouvidos, mas pelo Espírito. Muitas vezes, você está esperando Deus falar com palavras, mas Deus está falando através do que está acontecendo dentro de você. Deus não está longe. Deus está trabalhando no silêncio. O problema é que, quando a dor é intensa, a mente se torna barulhenta. Pensamentos aceleram. Preocupações se multiplicam. Medos crescem. Cenários se formam. E tudo isso gera ruído interno. E onde há ruído, não há escuta. Por isso, quando a dor é forte demais, Deus diz: pare. Silencie. Ouça. Não corra para preencher o vazio. Não tente se distrair para não sentir. Não saia procurando respostas em todos os lugares, menos na presença dele. Porque o silêncio de Deus é o lugar onde Ele chama você para chegar mais perto. Em Lamentações 3:26 está escrito: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. O silêncio não é abandono, é gestação. Deus está formando algo dentro de você. Algo que não poderia nascer enquanto sua alma estava correndo, lutando, tentando segurar tudo. Existe uma cura acontecendo agora, mesmo que você não perceba. Existe uma reorganização espiritual sendo construída dentro do seu coração. Existe uma força nova sendo moldada exatamente no ponto onde você achou que estava acabando. Mas essa cura só se revela quando você para e ouve. Quando você diz: Senhor, eu não entendo, mas eu estou aqui. Fala comigo no silêncio. É nesse momento que o milagre começa. O silêncio de Deus é o momento mais sagrado da vida espiritual, porque é nele que a fé deixa de ser teoria e se torna relação. É nele que o coração para de buscar explicação e começa a buscar presença. É nele que a alma aprende que paz não depende da circunstância, mas da companhia. Quando a dor é forte demais, não fuja do silêncio. Entre nele. Permaneça nele. Sente-se nele. Chore nele se for preciso. Porque o silêncio é o solo onde Deus fala mais claro. E Ele está dizendo ao seu coração agora: eu estou perto. Eu estou cuidando. Eu não te deixei um segundo sequer. A dor não é a última palavra. Eu sou. Respire. Não corra. Não fuja. Quando a dor é forte demais, pare e ouça esta palavra.
Deus está no silêncio com você. O peso que você está sentindo não é para ser carregado sozinho. Pare e ouça. Quando a dor é forte demais, algo dentro de você começa a acreditar que precisa suportar tudo sozinho. É como se você tivesse sido colocado em um lugar onde não pode falhar, onde não pode cair, onde não pode mostrar fragilidade. E isso é exaustivo, porque não foi você quem decidiu ser forte o tempo todo. A vida te empurrou para isso. As situações exigiram, as perdas forçaram, as responsabilidades ficaram pesadas demais. Mas escute com seriedade e verdade espiritual. Você não foi criado para carregar sozinho o que está te esmagando agora. A alma humana não suporta peso eterno. O coração não aguenta dor sem refúgio. O espírito não se sustenta sem presença. É por isso que, quando a dor é forte demais, a ordem de Deus não é aguente mais um pouco. A ordem de Deus é pare e ouça. Eu estou aqui. Quando você tenta carregar sozinho, a dor se multiplica. Quando você entrega para Deus, a dor encontra descanso. No Salmo 55:22 está escrito: lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te sustentará. Perceba a palavra, lança. Não é coloque com cuidado, não é apresente educadamente, não é entregue quando estiver pronto. É lança, solta, desprende. Joga para fora do peito o que está te matando por dentro. Mas para lançar, você precisa fazer algo que o mundo nunca te ensinou a fazer. Você precisa parar. Parar de tentar resolver. Parar de tentar controlar. Parar de fingir que está bem. Parar de sorrir quando por dentro está gritando. Quando a dor é forte demais, a alma está implorando por pausa. A pausa não é fraqueza. A pausa é sobrevivência espiritual. É nesse momento que Deus se revela não como um Deus distante, mas como um Deus que carrega junto. Isaías 40:29 diz: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Não ao forte, não ao estável, não ao que sabe o que fazer, ao cansado, ao quebrado, ao que está no limite. Deus está dizendo: você não precisa ser forte agora. Eu serei forte por você. Mas para permitir que Ele seja a sua força, você precisa parar e ouvir. Ouvir o que Ele está dizendo agora. Eu estou te sustentando. Eu estou segurando sua alma nas minhas mãos. Eu não deixarei você cair. Você não vai ser destruído por essa dor. Eu estou aqui, mesmo que você não sinta. O coração quer continuar correndo porque tem medo do silêncio. Mas a cura só entra quando você se permite ficar. Ficar na presença. Ficar no descanso. Ficar no lugar onde Deus fala sem palavras. A dor está te dizendo: acabou. Mas Deus está dizendo: agora é o momento de eu te restaurar. Não é mais sobre aguentar. É sobre permitir. Permitir que Deus entre. Permitir que Ele cure o que você não consegue tocar. Permitir que Ele sustente o que você não consegue mais carregar. Permitir que Ele seja o descanso da sua alma. Quando a dor é forte demais, pare. Quando a dor é forte demais, ouça. Porque Deus está falando agora, enquanto você respira essas palavras. Ele está dizendo: me entregue este peso. Você não precisa carregar isso sozinho nem mais um segundo. Respire. Deus está segurando você. A dor, que parece que vai te quebrar, é a mesma que pode te levar a Deus. Quando a dor é forte demais, ela parece não ter propósito. Ela parece injusta, desproporcional, desnecessária. Você olha para o céu e pergunta: por quê? Até quando? Por que eu? Mas existe algo profundo que você precisa ouvir agora, exatamente agora. A dor que parece que vai te quebrar é a mesma dor que pode te levar até Deus. Não porque Deus deseja a sua dor. Deus não é cruel. Mas porque existem partes de você que só se rendem quando não há outra saída. Existem lugares dentro do coração que só se abrem quando o chão cede. Existem camadas dentro da alma que só se revelam quando você chega no fim de si mesmo.
E não é porque Deus te deixou. É porque Deus está chamando você de volta para Ele. Quando a dor é forte demais, pare e ouça. Ela está dizendo que o seu coração precisa voltar para o lugar onde foi criado para descansar. A dor está dizendo: você não consegue mais sozinho. Você não nasceu para lutar o tempo inteiro. Você não foi feito para viver sem ser sustentado. O mundo te ensinou que chorar é fraqueza. Deus te ensina que chorar é porta para a cura. O mundo te ensinou que quem cai perde. Deus te ensina que quem se rende vence. O mundo te ensinou que você precisa continuar firme. Deus te ensina que você só precisa estar nele. Salmo 147:3 diz: Ele cura os de coração quebrantado e restaura os de espírito ferido. Quem Ele cura? Os quebrados, não os completos. Não os que parecem fortes. Não os que nunca caem. A dor não desqualifica você diante de Deus. A dor te aproxima dele. Mas para isso você precisa fazer o movimento mais difícil da vida espiritual. Parar de correr. Parar de fingir. Parar de segurar. Quando a dor for forte demais, não tente continuar. Pare. Respire. Coloque a mão no peito se precisar. E diga: Senhor, fala comigo agora. Essa é a oração mais honesta que alguém pode fazer. E é a oração que Deus responde mais rápido. Porque quando você para, o céu se inclina. Quando você silencia, Deus fala. Quando você entrega, a cura começa. Você não precisa entender tudo agora. Você não precisa saber como vai ser amanhã. Você não precisa saber quando tudo vai passar. Você só precisa ouvir isto. A dor não está aqui para te quebrar. Ela está aqui para te levar aos braços de Jesus. E os braços de Jesus não são teóricos. Eles são descanso. Eles são refúgio. Eles são sustento. Eles são casa. Agora respire. Sinta o ar entrando e saindo. Diga dentro de você, mesmo sem voz: Jesus, eu estou parando para te ouvir. Ele está perto. Tão perto que se você silenciar por um instante, você vai senti-lo. Deus está trabalhando, enquanto você apenas respira. Quando a dor é forte demais, tudo em você quer fazer alguma coisa para tentar resolver. A mente quer respostas. O coração quer alívio. O corpo quer descanso. Mas a alma está apenas tentando sobreviver. E aqui está uma verdade que muda tudo. Deus trabalha justamente quando você não tem mais forças para trabalhar. Existe um agir de Deus que não depende do seu desempenho. Não depende de você orar bonito. Não depende de você conseguir se levantar. Não depende de você saber o que fazer. Deus não está esperando você se recompor para começar a te ajudar. Ele está agindo enquanto você está quebrado. Salmo 127:2 diz: Deus dá aos seus amados enquanto dormem, enquanto você descansa, enquanto você não tem palavras, enquanto você não sabe o que pedir. Quando a dor é forte demais, pare e ouça isto. O que está te sustentando agora não é a sua força, é a mão de Deus. Se fosse sua força, você já teria caído. Se fosse sua fé perfeita, você já teria desistido. Se fosse sua estabilidade, você já teria desmoronado. Mas você continua aqui, respirando, mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo sem entender. Isso não é acaso. Isso é sustento. Deus está segurando você exatamente no ponto onde você achou que ia quebrar. E Ele não está apenas segurando. Ele está reconstruindo. A reconstrução de Deus não começa por fora. Ela começa em lugares que ninguém vê. No pensamento que começa a ficar mais leve. Na lágrima que agora traz limpeza e não desespero. Na respiração que começa a desacelerar. Na fé que, mesmo pequena, ainda existe. A cura acontece de forma silenciosa, quase imperceptível. É como uma semente. Ela brota debaixo da terra, onde ninguém vê. Mas o dia chega e a vida aparece. A dor está acontecendo na superfície, mas o milagre está acontecendo na profundidade. Quando a dor é forte demais, você não precisa produzir nada. Você não precisa se provar.
Você não precisa mostrar para Deus que está confiando. Você não precisa parecer forte. Você só precisa ficar. Ficar no silêncio. Ficar no respirar. Ficar no: Senhor, eu estou aqui, mesmo sem saber o que fazer. A presença de Deus não é para quem entende. É para quem precisa. E você precisa. E Ele está aqui. Você não está se segurando em Deus. É Deus que está segurando você. Agora, respire devagar. Sinta. Você ainda está sendo carregado. E se você está sendo carregado, é porque Deus não terminou com você. O momento em que a dor começa a perder força é agora. Ouça. A dor não vai embora de uma vez. Ela não desaparece de forma instantânea, como se alguém simplesmente apagasse um interruptor dentro da alma. A cura de Deus acontece de forma profunda, gradual, silenciosa. E é por isso que muitas vezes você nem percebe que está começando a mudar. Mas existe um momento em que algo dentro de você começa a se transformar. Não é que tudo ficou bem. Não é que os problemas sumiram. Não é que a situação se resolveu. Mas aquela dor que antes ocupava tudo, agora não ocupa mais o mesmo espaço. É como se um pequeno espaço de respiro nascesse dentro de você. Um intervalo entre a lágrima e o pensamento. Uma pausa entre o aperto e o suspiro. Esse é o momento em que a dor começa a perder força. E isso não acontece porque você ficou mais forte. Acontece porque você parou e ouviu. Quando você parou de correr, a dor perdeu velocidade. Quando você parou de lutar sozinho, a dor perdeu domínio. Quando você parou de fingir que conseguia, a dor perdeu espaço. E quando a dor perde espaço, Deus entra. E quando Deus entra, a dor não consegue permanecer da mesma forma. Isaías 61:3 diz que Ele dá óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. É uma troca. Você não precisa saber como essa troca acontece. Você só precisa permitir que ela aconteça. Quando a dor é forte demais, pare e ouça. Deus está substituindo peso por presença, angústia por paz, desespero por descanso, choro por renovo. E essa mudança não acontece nos gritos, mas nos detalhes. Você percebe que a respiração fica um pouco mais leve. Você percebe que o peito não aperta do mesmo jeito. Você percebe que o dia passa e você não afunda. Você percebe que consegue orar poucas palavras, mas elas são sinceras. Você percebe que a vontade de desistir já não domina tudo. Você está começando a viver de novo. E talvez você nem tenha notado, mas a dor já não é mais quem está conduzindo você. Você ainda sente? Sim, mas ela não define mais quem você é. Não dita mais cada passo. Não controla mais cada pensamento. Quando você parou, a dor perdeu o trono. Quando você ouviu, Deus assumiu o lugar dela. E agora, algo suave está acontecendo. O seu coração está voltando a respirar. A sua alma está voltando a se mover. A sua fé está voltando a acordar. Você está voltando a existir de dentro para fora. Isso não é psicológico. Isso não é coincidência. Isso não é tempo cura. Isso é Deus trabalhando dentro de você. A dor que parecia que iria te destruir está se tornando o ponto onde Deus está reconstruindo você. Agora, respire de novo. Sinta. Você está começando a voltar. E Deus está dizendo ao seu coração: essa dor não vai te quebrar. Essa dor está te transformando. Quando a dor se torna encontro. Quando a dor é forte demais, aquilo que parecia ser o fim pode, na verdade, ser o início. O momento em que você achou que estava quebrando é o mesmo momento em que Deus estava te encontrando. Você não chegou neste ponto por acaso. A dor não te trouxe até aqui para te destruir. Ela te trouxe até aqui para te conduzir ao encontro mais profundo que sua alma poderia viver com Jesus. É quando você para que o céu fala. É quando você ouve que o coração respira.
É quando você se rende que o milagre começa. Você não precisa sair correndo agora tentando mudar sua vida inteira. Não é hora de provar nada, nem de resolver rápido. É hora de ficar quieto na presença de Deus. Porque quando a dor é forte demais, o momento mais sagrado é parar e ouvir. Ouvir o que Deus está dizendo sobre você. Ouvir quem você é nele. Ouvir o que Ele está revelando no meio dessa dor. E Ele está dizendo: eu sempre estive aqui. Eu nunca deixei você um segundo sequer. Eu te sustentei quando você não tinha mais força. Eu te carreguei quando você achou que ia desmoronar. Eu te guardei quando você pensou que não ia aguentar. Eu não te perdi. Eu não desisti de você. Eu te amo. O amor de Jesus não é sentimental. Ele é suporte. Ele é abraço. Ele é chão. Ele é descanso. Você não está sendo convidado a ser forte. Você está sendo convidado a se render na presença de quem te ama. Agora, antes de orarmos, faça algo importante. Coloque a mão sobre o seu peito. Feche os olhos, se puder. Respire e diga dentro de você, mesmo que em voz baixa: Senhor, eu parei. Eu estou ouvindo. Sinta o peso sendo recolhido. Sinta o peito começar a se abrir. Sinta o ar voltando a ser possível. Jesus está aqui. Para afirmar o Espírito, faça esta declaração de fé. Escreva nos comentários para estabelecer no seu coração: quando a dor é forte demais, eu paro e ouço a voz de Deus. Não escreva como quem responde um vídeo. Escreva como quem firma um pacto espiritual. Vamos orar, Senhor Jesus. Esta alma chegou cansada, ferida, apertada pela dor. Mas ela chegou até ti. E isso é tudo o que o Senhor precisa para começar a curar. Eu te peço agora, coloca tua mão sobre este coração. Silencia a tempestade interna. Tira o peso que estava esmagando o peito. Dá descanso onde havia exaustão. Dá paz onde havia desespero. Dá respiração onde havia aperto. Que esta pessoa sinta agora, não apenas saiba, mas sinta que o Senhor está aqui. Que ela saiba que não está quebrando. Ela está sendo reconstruída. Que ela entenda que não está sozinha. Ela está sendo carregada. Sustenta, Jesus. Acalma, Jesus. Restaura, Senhor. Abraça esta alma profundamente e leva ela para o lugar onde só o teu amor pode alcançar. Em nome de Jesus. Amém.